muito de caso a caso, do tamanho do orçamento com o tamanho da entrega. Então depende de muita coisa, assim, sabe? E hoje a gente sabe que tem dois mercados do audiovisual, né? Tem o audiovisual high-end, que já é mais focado em campanhas publicitárias, e tem o mercado guerrilha, que a gente chama hoje. Uhum. Eu acho que há alguns anos atrás essa diferença era muito maior. Era. Hoje a gente consegue ver que eles estão espremendo um no outro, enfim. Super. A diferença é quando a gente fala de algum projeto aí que a gente vai rodar para algum show, cobrir algum evento. Normalmente a prática dentro desse audiovisual mais guerrilha e tal é você pagar ali uma diária para um videomaker, um freela, um editor. Como que funciona nesse mercado mais high-end? O diretor, como que ele é remunerado e como que você precifica seu trabalho dentro da produção? Cada caso um caso, mas diretores normalmente eles têm um contrato exclusivo com uma produtora, pelo menos no Brasil, por exemplo. Um contrato normalmente anual? Normalmente anual, às vezes de 18 meses, às vezes de 24, normalmente parte de ano mesmo, anual, 12 meses. Depende muito caso a caso. Assim. Tem contratos que são 2 anos, contrato de 1 ano, depende da tua negociação ali com a produtora e do quanto tu vai render naquele primeiro ano para Tá. uma outra renovação, outro acordo, mas você tem um contrato de exclusividade. Eu tenho um contrato de exclusividade com a Kizar hoje, que é a produtora que me representa no Brasil, é uma produtora de fora, de Amsterdã, mas que tem aqui no Brasil também. A gente estava conectado no ecossistema do Landscape. E o meu contrato com a Kizar faz com que eu filme só pela Kizar. Tem algumas possibilidades de eu filmar por outras produtoras, com Lanaut, algumas coisas do grupo ali no Landscape, mas eu tenho um contrato exclusivo com eles. Dentro desse contrato, a gente tem o que a gente chama de mínimo garantido, normalmente, do diretor, que ele vai receber ali um X por mês para ter aquela exclusividade com aquela produtora. Legal. Esse mínimo garantido, como uma prática de mercado, ele é acumulativo e zerado a cada período. Vou te dar um exemplo. Suponhamos que o seu mínimo garantido é de R$ 10 no mês. Tá. A cada 6 meses ou 1 ano, você zera ele. Então, assim, em 6 meses, eu ganho R$ 60. Se eu fizer um filme, se eu fizer 2, 3 filmes que ultrapasse o meu cachê enquanto diretor, porque aí eu tenho uma porcentagem. Entendi. Do projeto final. Aí tem cada um. Tem gente que é em cima da receita, tem gente que é em cima da produção, mas eu tenho uma porcentagem em cima do projeto. Tá. Não necessariamente do projeto final. Tá. Eu tenho uma porcentagem em cima daquele valor. Se esse valor, que é o meu cachê, ele ultrapassa esses R$ 60 desses 6 meses, deu R$ 100, eu pego essa diferença. Então eu pego esses 40 a mais. Eu pego 60 que eu tô ganhando 10 por mês e esses 40 a mais. Entendi. Então quanto mais eu filmo, mais a chance de ganhar mais, de ser remunerado por isso. Cada caso é um caso, mas como prática de mercado é mais ou menos assim que funciona. Todo diretor tem seu mínimo garantido, que é a grana que vai fazer ele ter ali todo mês entrando. E quando entra um projeto, e se não entrou nenhum projeto, é isso. Você O mínimo garantido ali. zerou 6 meses, começa a contar de novo. Legal. E aí no mercado é comum diretor ter mais de uma agência representando ele ou não? Normalmente, no Brasil, não. Assim, tem gente que Faz exclusividade. Tem algumas produtoras que tem diretores freelas. E aí o diretor consegue filmar pela X, pela Y, pela Z. E tem diretores que é isso. A maioria, sei lá, deve ter conheço todo mundo, mas acho que todo mundo, a maioria tem exclusividade. E aí é isso. Eu sou representado pela Kizar, fulano é representado por outra, o outro por outra. Cada um pela sua, assim. E aí, fora do Brasil, você tem acordos também de falar assim, cara. Vou dar um filme gringo com tem uma agência galera de no lá. México Legal. que estão me chamando e eu vou rodar pela produtora de lá, sabe? Legal. Você tem essa flexibilidade fora do país, assim, de conseguir. E às vezes é isso. No Landscape a gente tem a possibilidade de rodar por uma, por outra. Às vezes eu
faço um trabalho por uma outra produtora, a gente vê um acordo ali entre as produtoras, mas acontece esse lean-out, assim, que é esse empréstimo de diretor para outras produtoras, sabe? Isso rola. Legal, a gente passou assim, fez passou pela sua trajetória, assim, que foi bem legal.